Nos estudos bíblicos de hoje, nós vamos meditar sobre uma das passagens mais paradigmáticas da teologia bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que é a manifestação de Deus lá no Monte Sinai, em Êxodo 19. E para isso, nós vamos usar esse livro maravilhoso aqui, chamado Deus no Sinai, do Geoffrey Niehaus. O subtítulo do livro é Aliança e Teofania na Bíblia e no Oriente Próximo da Antiguidade, publicado pela Shed Publicações. É uma série sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, esse é o terceiro volume, e é um livro fantástico, maravilhoso. Mas antes disso, pessoal, só um recado para vocês, já não se esqueçam de se inscrever no canal, se você chegou aqui agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e converse o que você está achando dessa série sobre estudos bíblicos aqui do canal. E já que nós estamos falando de Antigo Testamento, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para mostrar para vocês uma super promoção de pós-graduação em teologia do Antigo Testamento. Então, se você já tem um bacharel em teologia, ou se você tem um bacharel em outra área, e quer fazer uma pós-graduação de 18 meses, com 18 módulos, muito conteúdo de primeira, com ótimos professores, eu gostaria de indicar a pós-graduação do Seminário Teológico Jonathan Edwards, onde eu leciono. Eles estão, essa quinzena, que é a primeira quinzena, a última quinzena aqui de outubro. A promoção acho que vai do dia 25 de outubro, eu estou gravando isso no dia 27 de outubro, vai até o dia 7 de novembro, tá? E está com 90% de desconto, tudo bem? Então, o curso todo, os 18 meses, você vai pagar nele todo, não por mês, mas nele todo, R$ 340, se você até o desconto de 90%, e se for de 70%, que é a segunda promoção, você vai pagar R$ 1.020 no curso todo. Como você faz isso? Entra lá no Instagram do Seminário Teológico de Jonathan Edwards, vai ter lá a página de divulgação da promoção, e você vai marcar, se você marcar 30 pessoas, você vai ganhar 90% de desconto, se você marcar 10 pessoas, você vai ganhar aí 70% de desconto, é claro que você vai marcar 30 para aproveitar ao máximo essa promoção. E, basicamente, se você quiser o diploma reconhecido pelo MEC, porque nós temos lá, você vai pagar apenas uma taxa de inscrição de R$ 132. Então, uma bagatela de graça. Não conheço nenhum lugar que faça uma promoção tão grande dessa em um curso tão completo. Então, lá vocês vão ter 2 módulos comigo, tópicos especiais em teologia do Antigo Testamento, onde eu aprofundo bastante escatologia do Antigo Testamento, antropologia do Antigo Testamento e outros temas que são de máxima importância. E um segundo módulo que vocês vão ter comigo são as leituras cristãs do Antigo Testamento. Eu coloquei um módulo sobre o Antigo Testamento nos Evangelhos Sinóticos em Atos, o Antigo Testamento em João, o Antigo Testamento em Paulo, o Antigo Testamento nas cartas gerais e por aí vai. Ou seja, eu mostrei como o Antigo Testamento foi usado em cada uma das sessões ali do Novo Testamento de uma forma digna de uma pós-graduação com muita profundidade e teologia para vocês. Então, se vocês quiserem aproveitar essa oportunidade, se inscreve lá. Se você perdeu, está assistindo esse vídeo depois do dia 7 de novembro, o curso, eles são 18 meses, que você vai pagar o valor normal, R$ 189 por mês, tudo bem? Também é hiper mega acessível, 18 meses, 189 por mês. Então, mesmo se você perder essa super promoção, ainda vale a pena vocês se aprofundarem. Mesmo se você não quiser ser um especialista em Antigo Testamento, vale muito a pena você, enquanto cristão, conhecer mais profundamente a palavra de Deus na maior seção dela, que é a Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esse maravilhoso livro aqui, Deus no Sinai, sobre aliança e teofania na Bíblia. O Geoffrey Niehaus é um gênio, ele é muito bom no que ele faz. Ele, além de ser teólogo do Antigo Testamento, ele tem o PhD dele em Harvard. Ele também é poeta. Ele deve ter uns 2 livros sobre poesia a nível não técnico, que vale muito a pena vocês darem uma olhada também. E a última teologia bíblica que lançaram, até onde eu sei, é a dele, que são 3 volumes, que é focado... São 2 volumes para o Antigo Testamento, 1 volume para o Novo Testamento, focado na questão das alianças. Então, a revelação geral e especial, perdão. Então, tem um volume sobre revelação geral, outro sobre revelação especial, outro sobre a aliança da graça. Então, são volumes que eu não li ainda, eu comecei a ler o volume 1, mas eu gosto demais, estou gostando demais. E esse livro aqui, publicado pela Shed, é um trabalho primoroso dele. Ele tem um livro também sobre temas
da literatura da religiosa do Antigo Oriente Próximo, que é a literatura que cerca o Antigo Testamento, comparando com temas da teologia bíblica. Tudo bem? Então, outro livraço também, ele domina, portanto, toda a literatura do Antigo Oriente Próximo, as línguas dela, né, o acádio, o egípcio e por aí vai, além do hebraico, aramaico, como ele é de se esperar como estudioso do Antigo Testamento, né? Então ele tem um domínio muito grande e ele transpassa tudo para esse livro aqui. O que é uma teologia bíblica de um tema? É quando você pega o tema e coloca ele à luz de toda a Bíblia. É isso que ele vai fazer com Êxodo 19. Ele vai pegar Êxodo 19, olha o tamanho do livro aí, deixa eu ver quantas páginas, e vai colocar o Êxodo 19 à luz de toda a Bíblia. Okay? 350 e poucas páginas aqui de estudo. Esse não é um livro para iniciante, é um livro intermediário / avançado, tá? Então, se você não está acostumado a ler teologia pesada, vai ser um grande desafio para você, não vai entender algumas coisas, então você vai pulando para você pegar o conteúdo aqui. Se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para vocês comprarem, tá? Basicamente, ele começa o livro fazendo uma comparação com a literatura do Antigo Oriente Próximo, mostrando ali que existem várias teofanias de trovões. Lembrando, Deus se manifesta no Monte Sinai em fogo, em chama de fogo, em fumaça, em trovão, em terremoto, som de trombeta dos anjos tocando lá, tudo isso para entregar a lei a Moisés, para ser entregue aos israelitas. As instruções para o tabernáculo são dadas ali. Basicamente, o Sinai ele toma uma grande parte do Pentateuco, do livro de Moisés. Ele vai desde Êxodo 19, onde eles param lá, passa o livro do Êxodo inteirinho até Êxodo 40, passa todo o livro de Levítico no Monte Sinai e os 10 primeiros capítulos de Números, tudo isso está lá ao pé do Monte Sinai. Então é uma passagem assim macro, máxima, mais importante do Pentateuco, é essa porção aí. Depois de Números 11 até o final de Deuteronômio, é a conclusão aí do escrito de Moisés, tá? Então tudo acontece ali, basicamente, no Monte Sinai. O restante é uma introdução, o que vem antes é uma introdução ao Monte Sinai, Gênesis, Êxodo do 1 ao 18, e o que vem depois são as implicações. A revelação de Deus ali no Monte Sinai, ela é paradigmático. O modo como Deus se manifestou se torna o padrão de todas as manifestações de Deus posteriores no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tá? Então, é a revelação máxima ali de Deus, porque ele vai estar estabelecendo a sua aliança enquanto Yahvé, enquanto Senhor, com o seu povo, no caso, Israel, tá? Então, ele vai mostrar que na literatura do Antigo Oriente Próximo também existem, basicamente, 100% dela, você tem lá uma divindade que tem uma teofania é manifestação divina, né? Tem uma teofania associada a um trovão, né? E a entrada liberal para isso Moisés foi influenciado por essa literatura, portanto, o texto não é inspirado, é apenas um produto cultural da época de Moisés, ou do escritor do Pentateuco, os liberais vão dizer, né? Só que o Neuhaus tem uma outra explicação aqui. Depois dessa sessão, ele vai mostrar as teofanias antes do Sinai, e ele vai focar em 4 teofanias. O Espírito pairando sobre as águas, lá em Gênesis 1, 2, né? Deus descendo no Éden na virada do dia, lá em Gênesis 3, 8, se eu não me engano. A manifestação de Deus no dilúvio e a manifestação de Deus para Abraão, lá em Gênesis 15. Ele vai mostrar que todas essas 4 manifestações de Deus fundamentam a manifestação de Deus no Sinai, tá? Eu só não concordo com uma delas, que é a segunda, mas a primeira, mesmo assim, é excelente. A primeira, ele vai mostrar que o Espírito pairando sobre as águas, naquela criação caótica pré-ordem, né, antes de Deus ordená-la em 6 dias, ela, basicamente, baseado nos estudos do Meredith Kline, que é um cara do século passado, do Antigo Testamento, estudioso, que ali o Espírito está se manifestando em forma de nuvem de glória, da mesma forma que a nuvem de glória vai se manifestar depois em Israel, no deserto, no templo, no tabernáculo, no templo e assim por diante. Então, esse pairar como se é um pairar aviário, simbolicamente falando, mas é também um pairar de uma nuvem de glória, de manifestação, cobrindo ali aquele caos aquoso e trevoso, né, escuro, sem forma vazia, que é o torro vavohu, né, o sem forma e vazia da criação. Então, a manifestação do Espírito diante do caos, ela se dá em nuvem. Depois, a leitura dele, quando Adão e Eva pecam, e na virada do dia Deus vem ter com eles, Adão e Eva se escondem lá em Gênesis 3:8, ele vai argumentar, eu acho que
ele fugiu, ele especulou bastante. Ele vai pegar a expressão a virada do dia, ou vento do dia, ou brisa do dia, né? Quando o dia estava frio. Ele vai traduzir isso com base em comparações linguísticas com outras línguas semíticas da época, e ele vai falar que ali Deus não se manifestou na virada do dia, mas se manifestou em uma nuvem de trovão, uma manifestação em trovão, porque estava se manifestando contra o pecado. Deus troveja, portanto, ele usa o trovão para amedrontar a sua criação ali, no caso Adão e Eva. Então, eu acho que a base é muito escassa, mas o poder argumentativo disso e a amplidão explicativa, ela é maravilhosa. Porque se isso é verdade, a manifestação de Deus para Adão e Eva na ocasião da queda se deu em forma de trovão, isso explica todas as outras literaturas religiosas do Antigo Oriente Próximo, que você vai ter uma divindade irada se manifestando em trovão, como se fosse uma reminiscência teológica do Éden, que Adão passou para toda a sua prole, e isso foi passando para todos. É por isso que todas as culturas você tem lá uma divindade teofanicamente se manifestando com um trovão em julgamento contra o seu povo, no caso. Ok? Depois ele analisa Gênesis 15, depois ele tem um capítulo só sobre o Monte Sinai, lá em Êxodo 19, extremamente maravilhoso, mostrando aí todos os detalhes do texto. Depois ele tem um capítulo sobre o uso do Sinai no restante do Antigo Testamento. Tu pega ali os profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, ele pega os Salmos, mostrando como que a base de toda a experiência teológica e religiosa de Israel sempre era um reflexo, uma reflexão sobre a experiência originária de Israel no Monte Sinai, tendo ali aquela terrível teofania de Deus entregando a lei para eles, né? E depois ele termina mostrando o uso de Êxodo 19 no Novo Testamento. Só um exemplo para vocês. Se a gente pegar o Evangelho de Mateus, por exemplo, nós temos 3 montes no Evangelho de Mateus. Os 3 montes, eles são baseados em Êxodo 19 no Monte Sinai. Então, para ficar bem didático, a gente pode fazer da seguinte forma, vocês lembrarem, né? Você tem o monte do sermão, Mateus 5 ao 7, o monte da transfiguração, Mateus 17, e o monte da crucificação, que é o Gólgota, que é lá no final de Mateus, tá? Acho que Mateus 26, se não me engano. Nesses 3 montes, é muito interessante porque no monte do sermão, o sermão da montanha, Jesus ele sobe ao monte, e assim como Deus deu a lei para Moisés, Jesus, como Yahvé em carne, ele dá a sua lei para a sua igreja, para o seu povo. E aí ele até compara: assim foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, isso é um atributo de divindade, de legislar sobre o povo, né? Eu vos digo, né? Não adulterarás. Eu vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério no seu coração. Jesus se coloca ali como o Yahvé legislador, né? No Monte da Transfiguração, ele é o novo Moisés, porque você tem ali Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. É muito interessante que Moisés e Elias estão ali com ele no monte, e ele é transfigurado, né, como se fosse o sol no meio-dia, as suas vestes brilham, muito próximo, só com uma escala muito maior do que Moisés, que ao descer do Monte Sinai estava lá com o rosto brilhando, lá em Êxodo 32, 33, 34 ali. Tudo bem? E no Monte da Crucificação, em Mateus, existe terremoto, existe toda uma teofania ali, terrível, né? Era meio-dia e a terra ali toda se escureceu. Tudo isso é como se fosse a manifestação teofânica de Deus no Sinai, como fundamento dessas manifestações de Cristo, né? Lembrando que Mateus está escrevendo ali usando muito de citação do Antigo Testamento para fundamentar a sua narrativa teológica sobre a vida de Jesus. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês gostaram dessa nossa reflexão sobre o Monte Sinai, espero que vocês leem o texto do Monte Sinai com bastante reflexão, bem devagar, memorizando ele, porque uma vez que você tem o Monte Sinai, Êxodo 19, memorizado ou bem internalizado no seu coração, você vai ver ele se repetindo ao longo de toda a Bíblia. É uma coisa assim predominante, e às vezes a gente perde a referência por achar que o texto está falando uma nova coisa, quando na verdade o texto está se fundamentando em uma revelação anterior, e a manifestação anterior paradigmática, aquela que é padrão e modelo, é a
teofania sinaítica, manifestação de Deus no Sinai. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários. Pessoal, se vocês quiserem, vamos falar um pouquinho sobre números antes de encerrar. Se vocês querem bastante uma continuação tanto de Paulo e o Dom do Barclay, que eu vou fazer para vocês, quanto do Templo e a Missão da Igreja do Greg Beale, que foram os 2 estudos anteriores, quando esses vídeos chegarem a 500 visualizações, o que é pouco, mas para o meu canal que está começando agora é bastante, né? Mas a gente consegue chegar lá, já está em 200 e alguma coisa. Eu faço continuação, porque daí dá um tempo de eu preparar bem aqui o material para trazer uma coisa bem legal para vocês. Enquanto isso, nós vamos vendo outros livros aqui, tá bom? Então, se você gostou do livro, não se esqueça de comprar pelo nosso link. Deus abençoe vocês. Até nosso próximo estudo bíblico aqui no nosso canal.